Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas e que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja. Amém? Sua irmã Luzia Trindade, trago a reflexão de hoje, Mateus capítulo 24. Que palavra tremenda, né? Meu Deus! Mateus capítulo 24, ele fala da destruição do templo. E ele fala também do final dos tempos, né? Do princípio das dores, da grande tribulação, né? A exortação à vigilância, que é a parábola da figueira. E aí vai a vinda do Filho do Homem, né? A vinda de Jesus, como será? Então, muitos pregadores usam, né? Esse Mateus 24. É uma palavra muito forte, né? Então vamos começar aqui, né? Pai, em nome de Jesus, nos dê entendimento da tua palavra. Paira teu Espírito Santo e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Então ele começa aqui, o sermão profético, a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá na tua vinda e da consumação do século? Né? Então eles fizeram duas perguntas, porque Jesus falou para eles: olha, não vai ficar, vai ser tudo destruído, vai ser tudo derribado. Né? Aí eles fazem a pergunta, lá no Monte das Oliveiras, quando estão mais tranquilos, eles perguntam, né? Quando vai suceder tudo isso e qual é o sinal que haverá? E aí Jesus lhes responde: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, veja bem. Eles queriam saber qual o sinal que ia ter, né? Do final de tudo. E aí Jesus fala para eles, né? Guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, né? Muitos vão se passar falando que é o Cristo, quer dizer, mas não tenha medo dessas coisas, não deixe que as pessoas vos enganem, né? Isso é o princípio das dores. Nós estamos num tempo que as guerras estão acontecendo, não é? Nós estamos aí vendo nação contra nação, reino contra reino. Meu Deus, as coisas estão assim ficando de uma maneira muito difícil. É que eu falo, como é que a gente fala? Estão infiltrando no meio de todo mundo o comunismo. E o comunismo, ele proíbe, né? O cristianismo, ele não aceita. E aí, engraçado que o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Você pode ver que isso está acontecendo no nosso meio. Então, tem muitos pregadores, muita gente que fala que nós já estamos no princípio das dores. Eu não creio, né? Eu, particularmente, eu vejo assim que está se formando um grande cenário para o princípio das dores. Mas, por enquanto, eu não creio que nós estamos no princípio das dores, né? Mas o Senhor fala que não é para a gente ter medo. E pelo contrário, é para a gente ver e falar, vem Senhor Jesus, né? Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Porque isso é necessário acontecer, né? É necessário.
E o amor vai se esfriar. A gente já vê, as pessoas hoje, cada um pensa no seu umbigo, cada um pensa em si próprio, em levar vantagem em tudo, e ninguém quer saber do próximo, ninguém quer saber o que vai acontecer com o outro, né? Antigamente, realmente, as coisas não eram assim. As pessoas, um ajudava o outro, mesmo sendo pobre. Antigamente a pobreza era muito mais, mas as pessoas ajudavam uns aos outros. Era diferente. Eu me lembro quando minha mãe matava porco, ela dividia com toda a vizinhança. Eu saía levando um pratinho para um pratinho para outro, e quantos outros também matavam, trazia para você também. De repente chegava ali um pratinho, né, com os pedacinhos de porco, porque tinha matado. Quando você viu o grito do porco, você sabia que ia ter carne. Então, as pessoas se davam melhor, era diferente. Hoje em dia, as coisas estão ficando muito esquisitas, muito esquisitas. Mas eu não creio que seja que nós estamos. Alguns pregadores dizem que nós estamos, mas eu não creio. Eu acho que está se formando o cenário para o princípio das dores, né? E aí depois ele fala aqui da grande tribulação, né? Quando, pois, virdes o abominável no versículo 15, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, Daniel é o primeiro que fala sobre o abominável da desolação, né? Então, é só ler lá que você vê quando ele está falando ali das semanas, das 70 semanas, né? Depois é uma semana, né? Metade da outra semana. Então, ele está falando do final dos tempos ali, né? Depois, no versículo... Aí, eles não fizeram duas perguntas para Jesus? Agora que Jesus já começa a responder a questão do ano 70 depois de Cristo, foi a destruição do templo. Porque eles não falaram, Jesus não falou que não ia ficar pedra sobre pedra? Aí ele fala aqui, então, no 16, versículo 16, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobreirado, não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, né? Aqui ele está falando quando eles fizeram o cerco em Jerusalém, teve muita fome, e aí depois destruíram, né? Os romanos destruíram o templo. Então agora, que eles fizeram duas perguntas, não é? Quando vai suceder isso? Então ele está falando aqui, né? Como iria suceder? E qual o sinal? Né? Foi as duas perguntas. E aqui ele continua aqui no 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Nos anos 70 houve grande tribulação, né, ali para eles. E agora ele está falando também do final dos tempos. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Amém, aleluias, né? E aqui ele continua, então se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou eis-o ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha que essa palavra forte, hein? Olha, eles vão fazer sinais. E eles querem enganar os próprios eleitos. Então o Senhor fala, olha, cuidado. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, né? Entender a palavra, estudar, fazer estudos. Por quê? Porque senão seremos enganados sim. Tem muita gente sendo enganada, né? E ele continua aqui, vede que vou-lo tenho predito. E ele fala, né, se falar que Jesus está aqui, que Jesus está ali, não acredite. E aí porque Jesus vai vir de uma maneira diferente. Todos vão saber que Jesus veio, né? Ele vai virar como um relâmpago, sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então todos vão saber. Não é, ele está aqui, ele está ali. Não. Todos, acontecerá algo extraordinário, algo assim sobrenatural, e todos vão saber
que Jesus voltou, né? Não vai ser uma coisa escondida, né? Então não precisa ficar correndo atrás daqui e dali, porque todos saberão, né? E aí ele continua, depois ele fala a exortação e a vigilância aqui, né? No 32, aprendei-vos a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa geração que ele está falando foi a destruição de Jerusalém nos anos 80. Quer dizer, aquela geração viu a destruição de Jerusalém, né? Mas a respeito daquele dia, agora ele está falando do final dos tempos. E a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E aí ele continua. E a pergunta que eu faço, lendo tudo isso aqui, né? Nós estamos preparados para isso? É a pergunta que nós fazemos hoje. Nós estamos preparados para esse final, para a volta de Jesus? Ou nós estamos aqui, ó, igual aqui em Noé, né? Casava, dava-se casamento, tudo normal, tudo, né? Vai levando, nem se preocupa com Jesus. Quando der tempo eu oro, quando der tempo eu leio a Bíblia, quando der tempo e nunca dá tempo, né? Tem muita gente assim, muitas pessoas assim. E aí vem o fim. E aí? Que a vida aqui é passageira. Por mais que você viva 70, 80, 90 anos, 100 anos, em relação a todo mundo é muito pouco, né? É passageiro o nosso tempo aqui. O que nós estamos fazendo do nosso tempo? O que nós estamos fazendo, né, dos filhos que o Senhor colocou nas nossas mãos? Estamos cobrindo eles com oração? Estamos protegendo eles com oração? O que nós estamos fazendo? Estamos deixando um legado para a nossa família? E o legado que eu estou dizendo não é material. Todo mundo pensa em deixar uma casa, em deixar bens. O nosso bem maior é Jesus. Nosso bem maior. Você está influenciando a tua família para que eles possam crescer, né, nos pés do Senhor? Porque haverá tempos difíceis. E se nós não estarmos firmes em Jesus, não vamos suportar. Não vamos suportar. Essa geração que está surgindo, né? Só no celular, não respeitando os pais, não obedecendo os pais, não querendo saber nada de Jesus, o que vai dar isso? Serão tudo adoradores do anticristo, porque não conhecem a palavra. Então, hoje é uma reflexão para nós. Ele está falando do princípio das dores, da grande tribulação, de a gente vigiar, né? Porque o fim vem. Eu posso até não ver a volta de Jesus, mas Jesus pode voltar para mim a qualquer instante. Eu posso morrer a qualquer instante. É a volta de Jesus também, né? Então, estamos preparados para isso? É a pergunta que a gente faz nesta manhã. Então, vamos nos apegar. Nós vamos começar agora a campanha de oração por nós primeiro, depois para os nossos filhos, né? Para que o Senhor entre com providência. Nós temos que crer, por mais difícil que esteja a situação, nós temos que crer neste sobrenatural do Senhor, nesse poder invisível que criou todas as coisas, que formou todas as coisas. Nós precisamos crer neste sobrenatural. Amém? Ficam com Deus e que o Senhor os abençoe.